Salve torcedor rubro-negro, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouco do Flamengo. Vamos estar falando aí sobre o clássico que aconteceu aí no final de semana entre Flamengo e Vasco, onde o jogo acabou aí de 0-0, um jogo aí que o Flamengo podia ter ganhado esse jogo aí, já que o Flamengo jogou muito melhor. Léo Jardim deu uma de Manuel Neuer, decidiu defender todos aí os chutes do Flamengo no gol do Vasco. Vamos estar falando também sobre o mercado da bola aí, que o Flamengo está interessado aí em trazer o jogador que é do Palmeiras aí, um jogador muito importante, que trata-se aí do Rafael Veiga. Vamos estar assistindo aqui mais um vídeo com vocês, mas eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, coloque nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Pega demais. Jogo interessante, achei o Vasco melhor, um pouquinho do que a gente tinha visto, mais competitivo. Achei o Flamengo com mais oportunidade de gol, isso aí tudo é número, né? Mas eu queria falar primeiro do Flamengo, cara, das coisas que eu vi, que o Felipe Luiz fez e que são muito bonitas de ver. Tem um negócio, cara, como ele é bom treinador, meu, ele é bom. O Arrascaeta, ele é oficialmente segundo atacante, ele não ocupa mais uma posição de meio de campo. Eu não vi a posição média do Arrascaeta, mas eu aposto com vocês que ela tá pau a pau com a do Bruno Henrique, lá em cima. E eu não vi os números do Arrascaeta também, que a gente não tem acesso ao polar dele, mas se alguém do Flamengo estiver me assistindo e tiver esses números, eu quero também apostar R$ 100 que o Arrascaeta foi o cara que deu menos pique e que correu menos. E tá certo, tá? Isso aí é por escolha. Ele está economizando e com muita sabedoria, tanto do treinador quanto do Arrascaeta, ele gasta a energia dele quando precisa. Não à toa ele está metendo gol pra caramba. Ele está muito mais perto do gol, muito mais perigoso, mas ele não precisa fazer trabalho sujo, ele não precisa voltar para dar carrinho, e ele vai lesionar menos assim. O Felipe Luiz está poupando ele, e ele está perigoso, e ele joga lá na frente. Aí o que acontece? Os dois volantes, De La Cruz e o Eric, jogam quase em linha. Os dois parece que são controlados pelo mesmo jogador. Os dois vão para frente juntos, os dois voltam juntos. Os dois recebem a bola para armar o time juntos, um sempre perto do outro. Aí você tem quem outro cara? Pô, é o Gerson. Então olha o que esse time faz. Tem muita qualidade de saída de bola do Eric, muita qualidade na saída de bola do De La Cruz. O Gerson aparece de surpresa, porque quando eles estão indo para o ataque, o Bruno Henrique e o Arrascaeta começam a confundir a cabeça da defesa, e aí o Gerson aparece de surpresa. Então, cara, tá muito bem armado com jogadores que sabem jogar bola. Eu estava falando mal do meio-campo do São Paulo, que não tem mordida. Cara, quem me dera ter um meio-campo com De La Cruz, Eric e Gerson. Pelo amor de Deus. A gente ia deitar no Campeonato Brasileiro. Deitar. E o Felipe Luiz está sabendo aproveitar o melhor desses caras. Observem no próximo jogo. No posicionamento médio, você falou, fui ver aqui, o Bruno Henrique está mais recuado que o Arrascaeta. Então eu não estava louco. Não estou louco. Não estou louco, chat. Né? Mas não estou louco. É isso. O Bruno Henrique volta mais para buscar a bola do que o Arrasca. Ele está lá, perto do gol lá. Bem, tipo... Não estou comparando os jogadores. Posicionamento. Tipo o Messi. Fica mais perto do gol. Fica mais protegido e economiza a energia para gastar quando precisa. Belíssima armação do time. Às vezes eles estão com 3 zagueiros para sair com a bola. Aí eles têm os 2 volantes em linha aqui, o Eric e o De La Cruz bem juntinhos. Aí eles abrem os 2 laterais aqui. Aí depois tem mais 2 jogadores aqui, tem o Gerson e o Arrasca para pegar a bola, o Bruno Henrique na frente. Cara, tá muito bem arrumado. O time do Flamengo é muito bom e vai muito longe. Não fez o gol por detalhe. Tem aquele negócio, a bola não tá entrando e tal. Mas, cara, o Flamengo tá bem. Fala aí, fala do Flamengo também, Carlinhos, depois o Gui. Assim, depois de um 6-0, a gente até ficou com uma outra impressão, né? A partir de agora, o Flamengo vai aproveitar as suas chances. Eu acho que esse ainda é um sinal amarelo que acompanha o Flamengo na temporada. O fato de criar muito e não conseguir botar na casinha. Sábado foi virtude de uma excelente atuação do Léo Jardim. Então, eu acho que a gente pode até fazer esse contraponto aqui, né? Beleza, o Léo fez... em XG, ele evitou 1,61, né? Ele fez 7 defesas no jogo, 1,1 de gol do Flamengo. Então, assim, ele salvou muitas e muitas bolas. 1,61, vamos arredondar para cima, pô, é 2 quase, né? 2. Cara, ele salvou, assim, na prática, 2, né? Aí a gente começa a listar aqui os lances, mas cabeçada do Bruno Henrique, cabeçada do Pedro. Ele foi o nome do jogo, né? Então, quando isso acontece, a gente até releva, assim, tipo... Pô, não tem muito o que fazer, né? Chutou em cima do goleiro? Não, o goleiro que estava numa noite inspirada, beleza. Mas como o Flamengo já em outras situações já vinha apresentando essa dificuldade, só para ficar de olho,
né, o Pedro está voltando, daqui a pouco o Pedro vira titular e ele vai começar a cravar as bolas que os outros atacantes não estão cravando. Mas é isso, o Flamengo, acho que assim, em determinado momento do jogo, pisou no acelerador ali e sobrou, o que foi no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco surpreendeu. Quando sai a escalação, eu falo, que isso? Tava todo mundo esperando um time faceiro do Carille, todo fechadinho, ia botar só Coutinho e Verratti, ou o Ryan e Verratti, ou o Nuno e Verratti, jogou todo mundo. Né? Jogou no 4-2-3-1 ali, jogou com o Ryan, Coutinho, o Nuno e o Verratti, e foi aí que o Vasco conseguiu até incomodar o Flamengo, principalmente no início do jogo. Criou algumas boas chances, o Rossi também fez uma boa defesa numa finalização do também. Nuno. Mas aí eu acho que começam a haver substituições e aí é abismo. Né? Aí não tem o que fazer, entra, né? O Cebolinha, Plata, depois entra o Pedro. Embaçado. Enquanto no Vasco estão entrando Garré, Alex Teixeira, Zucarello. Aí eu acho que, né, o abismo está escancarado e o Flamengo se sobressaiu. Mas num jogo até de estratégias, o Vasco conseguiu, durante algum tempo, nos surpreender e brecar até, de certa forma. Sim, é forte, pode parecer forte, porque o Flamengo teve chance no primeiro tempo. Teve também. Mas o Vasco também conseguiu, meio que de certa maneira, igualar, deixou uma sensação boa. Depois, no segundo tempo, o Flamengo sobrou, merecia ter vencido. Né? Do outro lado, tinha um goleiro numa noite muito inspirada. Mas é um pouco disso. Eu acho que o Flamengo, quando ele acertar e estiver jogando assim no seu máximo, vai ser difícil de parar mesmo, sabe? Vai ser complicado. O que você achou do jogo, Gui? Sobre a questão da Arrascaeta, expõe mais ainda o quão bom é o Filipe Luís com tão pouco tempo sendo treinador do profissional do Flamengo. Eu já vi ele falando algumas vezes e eu sigo muito essa linha quando eu estudo futebol, que é assim, cara, eu tenho um jogador muito diferente no meu time. Química e física e português, nada, né? Agora, futebol, o senhor estuda, né? Geografia que é bom, ó, nada. O Enem, ó, nada. Mas bom, futebol, o senhor estuda. Uhum. Mas e assim, mostra muito na escalação e mostra a boa fase do Arrascaeta. Eu tenho um jogador extra classe no meu time, eu vou dar condição para ele fazer o futebol dele. No time titular do Flamengo, assim, o Gerson é um baita jogador, mas o trato com a bola, o Arrascaeta é o mais diferenciado. Uhum. Então, o Filipe Luís, ele dá toda a condição para o Arrascaeta fazer o jogo dele. Fisicamente, o Arrascaeta não é um bom jogador. Tem uns 2 anos que ele se machuca muito. Então, o Filipe Luís mostra nessa escalação, colocando Pulgar, De La Cruz e Gerson, para dar uma proteção maior para o Arrascaeta, para ele fazer o jogo dele. Porque o Flamengo, quando tem o Arrascaeta, é completamente diferente do Flamengo quando não tem o Arrascaeta. Então, assim, o Arrascaeta vem numa boa sequência e o que me impressiona é o Filipe Luís monta um sistema, um esquema para priorizar o jogo do Arrascaeta, porque o jogo do Arrascaeta potencializa todo mundo em volta. E outro surpreende. Ponto que, assim, surpreende. E eu fiquei surpreso também, falando um pouco fora de campo, como o Filipe Luís conduziu bem a narrativa do jogo com a questão do Bruno Henrique. Não sei se vocês assistiram a entrevista coletiva, mas assim, foi muito bem na questão. Blindou o grupo, blindou o jogador dele, não condenou ainda, por mais que na assim, primeira, né? Porque ele falou isso na véspera, né? Antes desse jogo ainda. Sim. Ele conseguiu conduzir muito bem e mostra a maturidade dele como técnico, como gestor de grupo já muito jovem. Então, assim, são detalhes que a gente pega, mas que mostra que o cara tá seguindo o caminho muito certo. Eu acho que até nós todos do futebol, a gente tá bem evoluído na questão da presunção de inocência em casos de aposta, né? Eu acho que tá bem... todo mundo bem resolvido com isso. Vamos esperar a investigação. Saíram até... Eu vi ontem a matéria do Fantástico. Eu achei, não achei nada demais, assim, não vi nada muito mais bombástico do que a gente já tinha visto. Acho que foram conversas mais com a família, entre a família. Conversas entre a família. Mas aí tá aí. E é mais do jogador, né? Acho que o jogador sentiu ou não. Aí é problema do treinador. Mas vai levando e me parece que tá todo mundo bem resolvido enquanto isso. Né? De esperar a investigação. Fala do Vascão, porque amanhã MC Laifinho narra Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americana, 9h30 no SBT, pré-jogo um pouquinho antes, então amanhã tem Vascão.
Assim, o Vasco passa uma impressão que o Carille não vai durar muito tempo no Vasco, assim, passa essa impressão porque em muitos momentos o time vai bem, o time ataca bem, só que em muitos momentos não defende. Então, assim, o Carille sempre propôs um time equilibrado, que a defesa é a melhor forma de você atacar, enfim e tal. Só que o Vasco hoje, muitas vezes, vive de momentos no jogo. Foi o que o Canedo disse, durante 15, 20 minutos foi muito bem, só que os outros 70 não conseguia segurar a Claro, bola é no porque é ataque. fácil de anular, né? É fácil de parar. É fácil. Exato, O Verratti exato. teve muitas vezes que o Verratti caía de meia, de volante aqui pra buscar a bola e você via ele depois correndo lá pra frente pra depois acertar uma cabeçada, assim. Não dá pra jogar assim, né? Não dá pro Verratti vir buscar a bola A aqui jogada atrás é pra depois acumular cabecear lá na gente, frente. Uma Pô. chance de Usar. ouro. O segundo tempo nem contabilizou uma finalização, porque o Verratti tenta fazer o gol com a mão, ele toma um amarelo, mas ali, assim, o Vasco poderia ter feito gol num contra-ataque, que é isso. O Ryan disparou, acho que aí faltou qualidade com a perna direita, né? O Ryan, aquele canhoto, mais um canhoto viciadinho só com a canhota, quando tem que usar a direita, não sabe muito bem o que faz, aí exagerou na força, o Verratti teve que colocar a mão, teve não, né? Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele esticou no reflexo ali a mão e levou o amarelo. Mas poderia ter feito gol, porque assim, o Verratti é perigoso o suficiente para o Vasco, às vezes, criar uma chance do nada. Justamente por isso. Cruza, né, vê o que vai dar, mas a falta de apoio, né, Gui, falta o resto do jogo, né, demora a acontecer para o Vasco. E assim, o próximo jogo, será que eles não vão conseguir tomar gol? O próximo jogo é amanhã, no SBT, ao vivo, 9h30 da noite, ao vivo no SBT, Vasco e Lanús. Obrigado. Será que quando o Lanús chegar umas 3 vezes pressionando, será que o Vasco vai ter o Léo Jardim pegando tudo? Será? É essa impressão que passa. É um time muito inseguro, é um time muito inconstante. E por isso que eu vejo assim que o Carille não vai durar muito tempo. Você acha mesmo? Eu acho que ele tá... A última coletiva dele deu uma tranquilizada na torcida. Eu acho que o Carille se comunica mal, hein, meu? Nossa, como ele precisa de um media training, o Carille. Ele vai muito mal em coletiva. Ele se queimou no Santos por causa disso. Falou besteira pra caramba em coletiva, irritou a torcida. Da última vez lá que ele falou, precisa de reforço? Não. Aí pelo menos ontem ele tentou elaborar um pouquinho. Falou, professor, elabora, né? E ele explicou o lado dele, ele falou, quando eu fui contratado, me disseram que o Vasco não tinha dinheiro para contratar ninguém, que o elenco era esse, então quando eu venho na coletiva e me perguntam se eu preciso de reforços, eu falo que não, porque pô, foi o que a gente combinou. Né? Então olha só como para a torcida parece que esse cara tá louco, esse cara tá alienado, esse cara não entendeu nada, e ele estava só sendo leal à diretoria que contratou ele, cara. Ele falou, a gente não tem dinheiro, e ele falou, meu, não tem dinheiro, pô. Então eu vou falar que não na coletiva. O Pedrinho soltou numa entrevista também, né? Nosso amigo aí, um abraço pro Pedrinho, mas que tá sofrendo muito, coitado, tendo que se virar muito. O Pedrinho soltou numa entrevista que o Vasco tinha o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. É verdade. E Pedrinho, você podia estar no fechamento Sport TV, no ar-condicionado com o Rizek, de boa. Você, o Denilson, Felipe Melo, a Calan, o Eric Faria. Você podia estar lá de boa, cara, assistindo o jogo naquela sala de conferência com várias telas. Vale refeição, delícia. E não, o cara ama mesmo o Vasco da Gama. Essa é a verdade. Ele colocou os bens pessoais de garantia no processo da SAF. Isso, cara. Ele ama muito o Vasco. Teve isso ainda. Não. Toma minha Cayenne. Pega minha Cayenne, que o Vasco é maior. Amor, seu Porsche, não. Pega minha Cayenne. Eu acho que o Carille tá pelos resultados, tá? Tá uma sequência aí de 3 jogos sem ganhar, com 2 derrotas. Tropeçar num jogo que era, na planilha ali do torcedor do Vasco, era vencível. Eu acho que o Carille tá pelos resultados, mas analisando também o mercado de treinadores, porque está tendo uma ciranda neste momento. Mas lembrando que o Vasco está em 8º, tá, Canedo? Bem lembrado pelo chat. Ele tem o 8º elenco, mas ele está em 8º, tá bom? Se ele se mantiver em 8º... Até aí o Fluminense está em 3º, não, lá, se ele se mantiver em 8º, ele está bem. Bem lembrado. Bem lembrado pelo chat, não, tá bom? Tá aqui, ó. Óbvio. Valeu, Barros. Valeu, Spider-Man. Canedo que não sabe nada, ele está em 8º, tá bom? Então tá certo. Se ele ficar assim, ele se mantém até dezembro, pô. É por isso que o campeonato tem 38 rodadas e não 5, né? Se fosse até agora, eu também assinaria. Termina o campeonato aí. Meu time vai para a fase de grupos da Libertadores. E não é bem assim. Mas eu acho que o Carille está
tá nessa corda bamba e o Vasco de olho no mercado de treinadores. Tem Tite, tem Dorival, mas os dois estão negando todo mundo. Não sei para onde eles vão. E o Mano deve para o Grêmio. Eu sei que você sugeriu aí Santos, mas Mano, pelo que indica aqui, deve para o Grêmio. Ele e o Filipão, né? Ele e o Filipão. O Filipão também tá no páreo? Filipão no Grêmio. Não, acho que Filipão, não ele parece que vai ser contratado para diretor. Coordenador. O que ele fez no Atlético Paranaense, né? Eu queria conversar, temos que falar ainda de Corinthians, temos que falar de Palmeiras e Fortaleza. Maracanã, jogo que promete, o Corinthians aí, após a mudança do comando técnico, fez um jogo vistoso, segundo a imprensa paulista, diante do Sport. Enfim, vamos aos resultados da rodada, galera. E assim, dos males o menor. Por quê? O que estava acontecendo? Até os 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense vencia o Vitória por 1-0 no Maracanã e estava ultrapassando o Flamengo. O Palmeiras vencia o Fortaleza por 2-1, também estava ultrapassando o Flamengo. O que aconteceu? O Vitória fez um gol, empatou o jogo nos minutos finais, ajudando o Flamengo. E aí, logo depois, o Fortaleza teve a oportunidade de empatar com um pênalti. Teve um pênalti marcado em cima do Daverson aos 46 do segundo tempo. O Lucero pegou a bola, bateu e perdeu. O Everton defendeu. Com isso, o jogo terminou 2-1 para o Palmeiras e o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou a 13 pontos. O Flamengo, com empate com o Vasco, ficou com 11. O Fluminense, com empate com Vitória, 10 pontos. O Ceará está na quarta posição com 7 pontos nesse momento da gravação do vídeo, porque o Cruzeiro está jogando contra o Red Bull Bragantino. Nesse momento, o Red Bull vai vencendo por 1-0 o Cruzeiro. Mas enfim, o Ceará joga segunda-feira diante do Bahia. Então, dos males o menor. O Flamengo poderia ter vencido o jogo contra o Vasco? Poderia, sim. Perdeu muitas oportunidades, nós já falamos sobre isso. O Palmeiras venceu. Engraçado que o Palmeiras é ao contrário do Flamengo. O Palmeiras não cria tanto, mas quando tem a oportunidade, bota a bola na rede. O Flamengo cria e não aproveita as oportunidades. Pelo menos tem sido assim o roteiro do Flamengo nos últimos jogos. E por falar em Flamengo, o GE fez um levantamento bacana aqui. O Flamengo iniciou o Brasileirão 2025 com um aproveitamento melhor do que nos últimos 4 anos. Em 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 53% nas 5 primeiras rodadas. Em 2022, 33% nas 5 primeiras rodadas. Em 2023, 40%. Em 2024, 53%. E em 2025, 73%. Pelo menos a prioridade do Flamengo, todo mundo sabe, é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começando bem. Poderia estar na liderança ainda. Deu mole, empatou com o Vasco. Sim, empate com gols de derrota, eu vou repetir isso. Empate com gols de vitória para os torcedores vascaínos. Pelo menos esse foi o que eu vi de perto lá no Maracanã. Os torcedores vascaínos saindo, rindo. E os torcedores do Flamengo revoltados, xingando, falando: não dá para empatar com o Vasco. A que ponto chegamos, né? O Flamengo reclamando de empate com o Vasco e o Vasco comemorando empate com o Flamengo. Dito isso, galera, vamos para o assunto principal do vídeo, porque o Bruno Henrique, enfim, se manifestou, galera, de maneira oficial em relação ao caso dele, né? Que ele foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente estar envolvido em uma situação para levar cartão amarelo e beneficiar outras pessoas. E aí, repito o que eu falei na minha introdução, em nenhum momento a Polícia Federal falou isso publicamente. Isso foi uma matéria, inclusive, muito bem feita pelo site Metrópolis, vazando prints ali. E hoje, nesse momento, eu gravei esse vídeo domingo à noite, tá? Eu vou publicar segunda-feira de manhã, vocês vão perceber isso. Enquanto o programa Fantástico da Rede Globo exibe uma matéria citando, inclusive, o Bruno Henrique em relação a isso, a defesa do jogador se manifestou de maneira oficial através de uma nota em defesa do atleta Bruno Henrique. Pierre Advogados. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredito que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça
que está sendo cometida. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2025, Ricardo Pierri Nunes é o advogado que assina a nota oficial defendendo aí o Bruno Henrique. Vene, qual é a postura do Flamengo? Não vai mudar em absolutamente nada. O Flamengo vai utilizar o jogador, entende que até que se prove o contrário, o jogador é inocente, ele só deixará de ser utilizado se ele pedir para não ser usado mais, alegando que não tem cabeça para entrar em campo. Fora isso, o Flamengo vai manter a postura e eu acho que está certo, tá? Pensando, botando na ponta do lápis para dar essa opinião aqui, eu acho que no fim das contas o Flamengo agiu certo. Talvez para o jogo de quarta-feira, que foi o dia seguinte da bomba estourar, eu não teria relacionado o jogador. Ou melhor, se eu fosse jogador, eu pediria para não ser relacionado. Mas agora é igual a situação do Lucas Paquetá, ele está jogando lá pelo West Ham enquanto a investigação dele acontece. No caso do Bruno Henrique é a mesma coisa. Se o jogador entende que tem cabeça para jogar, beleza. Na visão do Flamengo o jogador está recebendo o salário dele, está bem fisicamente, enfim, está à disposição, não faz sentido retirá-lo da lista de relacionados. Pelo menos essa é a visão do Flamengo em relação a esse caso. Não vai mudar em nada. E o advogado do jogador disse que tudo vai ser esclarecido aí na justiça. A ver, é um caso que promete se arrastar ainda por muito tempo, não acredito que seja rápido. Óbvio, eu não sou expert no assunto, não sou especialista em direito esportivo, mas a minha opinião aqui é muito em cima do que eu converso com as pessoas que são especialistas no assunto. Tanto é que o Flamengo nos bastidores entende que isso aí vai se arrastar, pode se arrastar até o fim do contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro do ano que vem. Flamengo já sabe quanto terá que pagar para tirar Rafael Veiga do Palmeiras? O Palmeiras estaria considerando a possibilidade de vender Rafael Veiga ainda nesta temporada do futebol brasileiro e o nome do meia pode voltar a ser ligado ao Flamengo. Em 2025, o jogador soma 17 jogos disputados com a camisa do clube. Nas últimas semanas, muito se fala sobre uma possível saída de Rafael Veiga após a disputa do Super Mundial, que acontecerá no meio do ano. Apesar do desejo do jogador em se transferir para a Europa, o nome do Flamengo também apareceu na jogada. Agora, o Bola VIP Brasil conta que o Palmeiras aceitará vender o jogador no meio do ano, seja para um clube da Europa ou até mesmo do Brasil. No entanto, para isso, o time comandado por Abel Ferreira espera receber algo em torno de 150 milhões. O Flamengo terá que abrir os cofres se quiser Rafael Veiga. Um dos motivos para isso é a possibilidade de Abel Ferreira contar com nomes como os de Felipe Anderson e Maurício para o setor. O primeiro, que foi contratado há praticamente um ano, vem ganhando cada vez mais sequência no time titular. Até o momento, não há nada de concreto entre Rafael Veiga e Flamengo, apenas especulações. Porém, fato é que o time carioca está no mercado da bola em busca de um novo camisa 10 e o jogador pode surgir como uma boa alternativa. Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo? Nos últimos dias, o principal nome falado na Gávea é o de Lucas Paquetá, que tem futuro incerto no West Ham United. Andréas Pereira também foi comentado, mas parece caminhar para uma permanência no futebol europeu, onde defende o Fulham. Enquanto isso, Rafael Veiga segue totalmente focado no Palmeiras, que iniciou de maneira muito positiva o Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira está na segunda posição da competição, tendo 3 vitórias nas 4 primeiras partidas, além de um empate. Recentemente também se falou sobre a possibilidade do canhoto receber uma oferta por parte do Milan, um dos maiores clubes do futebol europeu e, claro, do italiano. E você, torcedor flamenguista, o que acha de Rafael Veiga no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.